Franco, não. Pode ir, Eva. Boa tarde, que bom que você veio. É um prazer ter a sua companhia. Estamos dando continuidade a esse projeto de estudo bíblico Santuário, o Caminho de Deus. Esse estudo está sendo transmitido ao vivo pelo canal Adventistas Aldeota. Então, ainda dá tempo de você convidar um amigo, alguém que você gosta, um vizinho, para acompanhar conosco esse estudo. Hoje nós iremos dar uma continuidade num assunto que iniciou no sábado passado. Nós falamos sobre festas, um assunto que particularmente eu gosto muito. Festas, né, que envolve pessoas, que envolve comemorações, e foi dito que as festas elas são divididas em festas da primavera e festas do outono. No total de 7 festas. Estudamos 4 no encontro passado e hoje será dado continuidade com as que são classificadas como festas do outono, que são no total de 3. Então, fica conosco até o final, para nós podermos entender e dar continuidade ao estudo da semana passada. Para que seja uma bênção, como está sendo cada encontro, nós iremos agora pedir a iluminação do Espírito de Deus, para conduzir todo o processo de estudo. Oremos. Querido Espírito Santo, obrigado porque esse projeto está sendo executado por tua permissão. E sendo assim, está sendo uma bênção na vida de quem participa. De uma forma muito especial, Senhor, abençoa cada pessoa que irá participar hoje, que a tua presença faça a diferença nos nossos corações, que possamos entender, participar e poder estar mais pertinho ainda de ti, Senhor. Abençoa-nos com a tua paz. Abençoa as pessoas que irão participar como professores, os que irão assistir, abençoa toda a equipe envolvida. Em nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. É com você, Saulo. Olá, boa tarde. Pessoal, estamos mais uma vez aqui no 5º episódio da série de Santuário, né? Então, essa é uma série que vocês pediram. Então, mais uma vez, lembrando aí, a gente fez uma enquete aí durante a Semana Santa e muitas pessoas queriam aprender mais sobre o Santuário. É base para Daniel, é base para Apocalipse. Estava agora na classe bíblica sobre o Apocalipse, a gente falou muito do Santuário, então é uma base muito importante aí para a nossa igreja. Como eu falei lá na primeira aula lá, temos mais de 400 igrejas que guardam o sábado, mas que tem a doutrina do santuário, a adventista é a única. E hoje, na 5ª série, a gente todo sábado traz um convidado especial. Hoje nós temos um convidado muito especial, o pastor Gilberto Tais, está conosco aí. Pastor, muito obrigado. Pastor Gilberto Tais, ele é pastor da Central de Fortaleza, né? Nossos vizinhos aqui, mas também é mestre em teologia, tem um canal Fé ou Fideísmo, então eu já faço convite, vá lá no YouTube, pesquise Fé ou Fideísmo e siga lá o canal do pastor. Eu sou seguidor, pastor, do seu canal, estou sempre atento aos conteúdos que são excelentes, de grande bênção para nossas vidas. Então siga lá o pastor, e eu agradeço, o pastor está em Minas, em Guaxupé. Quem é mais próximo, o pastor estava acompanhando aí, que estava com seu irmão, Gilberto, não é isso? Desculpa, Gilberto Pastor, desculpa aí. O seu irmão Gilson estava no hospital com Covid, graças a Deus recebeu alta, o pastor inclusive está em Minas, foi acompanhar a alta do seu irmão, todo mundo estava nas orações da torcida. Então, pastor, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo esforço que eu sei que o senhor está fazendo para conosco aqui, e uma boa aula para todos vocês. Você, Rômulo, Gilberto. Que bênção, né? Louvado seja o nome de Deus. Que bênção estarmos aqui reunidos aqui pelo YouTube. É uma bênção estarmos com uma pessoa muito especial, que é o nosso querido pastor. Quando eu vi ele aqui no Ceará, eu fiquei muito feliz. Eu já segui ele pelo o blog dele e eu louvo a Deus por a vida dele. Amém. Meus amigos, hoje o tema é um tema super interessante, porque nós vamos falar sobre as festas de outono. No sábado passado, nós falamos sobre as festas da primavera, e as festas da primavera, nós entendemos que foram 4 festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícia e Pentecoste. Essas festas, ela tipificava eventos e profecias. Estava relacionado a algo que ocorria na questão de Israel, mas também prefigurava eventos futuros. Nós compreendemos que havia dias
e havia meses para essas festas. E cada festa dessa, as 4 primeiras apontavam para a primeira vinda de Jesus, e as 3 últimas apontavam para a segunda vinda de Jesus. É muito importante compreender que os meses e os dias dessa festa era distinto. As 3 primeiras festas aconteciam no primeiro mês, Nissan, a 4ª festa acontecia no mês de Sivar, e essas 3 festas que vamos estudar hoje aconteciam no mês de Tishri, que era entre setembro e outubro. Meus amados, as festas de outono é algo fundamental e algo bem atualizado, é algo relacionado ao tempo atual. A primeira festa, pastor, é a festa das trombetas. Pastor Gilberto, qual era a importância dessa festa das trombetas e qual era a tipologia dela, meu querido? Certo, amigo. Bom, a 5ª festividade era a das trombetas, como você já mencionou. Deixa eu só fazer uma introdução importante. Alguém pode perguntar assim, mas por que era necessário estas festas? Olha, o povo de Israel havia saído do Egito, eles ficaram ali escravizados centenas de anos, várias gerações, e ficaram escravizados, foram escravizados no Egito. E os escravos não tinham muitos direitos, então eles se tornaram extremamente rudimentares do ponto de vista cognitivo, intelectual, se tornaram rudimentares, uma boa parte do povo. Então, quando eles saíram do Egito, Deus queria ensinar verdades importantes para eles, mas a maneira mais prática e facilmente pedagógica foi em instruí-los através de festividades. Ao mesmo tempo que eram festas, no seu sentido até mesmo do próprio contexto do entretenimento, mas ao mesmo tempo eram sagradas e solenes. Então, de forma prática, era a forma mais pedagógica, mais apropriada para eles aprenderem a assimilar verdades essenciais, em especial essas que têm a ver com o contexto da salvação deles. Então, cada festa, cada item, cada ritual dessas festividades tinham essa finalidade, facilitar a compreensão do ponto de vista cognitivo de Israel e também a memorização desses ensinamentos. No caso aqui da festa das trombetas, nessa sequência, nessa última fase, que é a que representa a segunda vinda de Cristo, a festa das trombetas era a primeira festa. Acontecia no dia 1º de Tisrei, como já foi comentado, o mês 7º em Israel. Ela anunciava, pelo toque dessas trombetas, que logo viria o dia do juízo em Israel. Logo viria. As trombetas, elas eram um instrumento, assim, muito importante na cultura antiga. E ela possuía 2 principais finalidades. A primeira finalidade era de anunciar a entrada, a vinda de alguém importante, como um rei, por exemplo. Um rei estava chegando numa província, então os soldados iam à frente e anunciavam a vinda. E com o toque da trombeta, os que estavam na comunidade já sabiam, então eles se preparavam para recepcionar de forma reverente a presença daquele que estava para entrar, que está para entrar no cortejo, na comunidade. Inclusive, por isso que, quando Paulo fala da segunda vinda de Cristo, ele fala assim, ao soar da última trombeta. Essa é a trombeta do anúncio da vinda do rei de todos os reinos, né? Bom, então, pelo toque de trombetas, tinha a finalidade de anunciar que logo viria o juízo em Israel, o grande dia da expiação, que era nesse dia 10 desse mês, né? Para nós, significa a pregação da primeira mensagem angélica, um pouco antes do verão de 1844, anunciando a vinda do juízo de Deus no santuário celestial. Lembra que a primeira mensagem diz assim, que eu não estou com a Bíblia aberta aqui, que eu não trouxe a Bíblia, que eu vim de viagem, mas a primeira mensagem diz assim, que João viu um anjo no meio do céu, né,
proclamando o evangelho eterno para anunciar, né, a todos os povos, nações, línguas e povo e tal. Aí depois há um apelo para temer a Deus, para dar glória a Deus, e temer a Deus, porque é a hora do seu juízo, vindo é a hora do seu juízo. Então, essa mensagem foi proclamada ali um pouco antes do verão de 1844, anunciando a vinda do juízo de Deus no santuário celestial. Então, o toque das trombetas era um alerta para que todos se preparassem para esse dia do juízo que estava vindo. Perfeito, pastor. É interessante que eu gostei muito quando o pastor falou que as trombetas também era símbolo de advertência, né? Convocação, celebração, guerras. Mas também quando o santuário ele era movimentado, né, pastor? Também tocava as trombetas. E é interessante, pastor. Pois não, meu querido. Você lembrou bem, eu falei que eram duas principais. Eu falei só de uma. A primeira é a do anúncio da entrada do rei na comunidade, naquele local. A segunda era justamente essa que você mencionou, que era o anúncio da guerra, que trazia a nota tônica do juízo, porque era uma nação ajuizando outra, não é? Então, por isso havia o toque da trombeta anunciando essa guerra. E esse toque da trombeta no final dos tempos, ou anunciando a vinda do dia do juízo, era um toque, como se fosse um toque de guerra mesmo, mas é um toque de guerra de Deus contra o mal e contra o pecado em função da libertação do seu povo, assim como as nações quando guerreavam antigamente. Havia o anúncio da trombeta, o início da guerra, era uma nação ajuizando outra, mas com que finalidade? Também com a finalidade de proteger a sua nação, o seu país, o seu povo. Perfeito, pastor. E é interessante que essa festa era no primeiro dia do 7º mês, e era o início do ano novo. Agora, lembrando que havia 2 calendários em Israel, né, pastor? Havia o calendário religioso e o calendário civil, né? Então, aqui seria o Rosh Hashanah, né? O início do círculo do ano novo. E tocava-se exatamente o Yuriu Teruá, ou seja, o dia do soar, o dia da trombeta. O pastor falou uma coisa muito interessante aí sobre a tipologia, mas antes da gente entrar nessa parte de tipologia que ele falou, usando Apocalipse 14, versículo 6, dando a entender aí, sendo as mensagens angélicas, vamos já falar um pouco sobre ela, também a principal importância dessa festa é porque ela prefigurava o dia do juízo. O pastor falou algo muito interessante. Ela anunciava o dia do juízo, ou seja, ela era celebrada no primeiro dia do 7º mês, e no 10º dia começava a próxima festa, que era o dia do juízo. Agora, o que me chama a atenção, pastor, nessa festa, que na verdade essas festas eram festas de peregrinação, né, eram convocação, é que um aluno uma vez me perguntou, pastor, há alguma semelhança entre a festa das trombetas e as 7 trombetas do Apocalipse, capítulo 6, pastor? Olha, existe uma semelhança na finalidade, não é? Porque a trombeta é o anúncio do juízo, e o juízo investigativo, que a gente vai comentar daqui a pouco, ele faz referência, obviamente, à libertação do povo de Deus, da condenação. Eu vou falar melhor sobre isso depois, tá? E, ao mesmo tempo, se é a libertação de alguns, é a sentença de outros, automaticamente, né? Porque se está libertando alguns, e não todos, quer dizer que outros ficarão para a sentença. E as trombetas do Apocalipse são 7 momentos na história em que o juízo de Deus se levanta contra a tirania daqueles, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra o próprio Cordeiro. Perfeito, pastor. Obrigado aí pelo esclarecimento. Então, como foi falado, meus amigos, essa primeira festa do outono, que no caso seria a 5ª festa das 7, a festa das trombetas, ela também tipificava um movimento missionário. O pastor falou uma coisa assim muito correta, e dentro dessa tipologia, que foi exatamente o movimento missionário, o despertamento do século 19 e 20, dentro do contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, do 6 ao 12. Pastor, esse era o texto que meu amigo queria encontrar, né? Eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo, e disse em alta voz, essa que é a parte que eu quero destacar, pastor, temam a Deus e glorifique, pois é chegada a hora do seu juízo.
Olha como as coisas começam a bater, as informações começam a se encaixarem. E nesse período surgiu um grande pregador batista, né, querido pastor? O Guilherme Miller, onde ele, estudando as profecias, ele começou um movimento que foram grupos que saíram de várias igrejas e juntaram nesse movimento. E foi um movimento tão envolvente, foi um movimento tão unido, que é chamado Grande Movimento Religioso, né? Quase 100 mil pessoas deixaram suas igrejas e uniram-se a esse movimento. É interessante que não foi só ali, foi em 4 continentes, né? 4.500 sermões pregados, 8 milhões de exemplares de literatura nesse movimento adventista. Só para lembrar meu amigo do YouTube aí, não era ainda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, era um movimento adventista, não havia Igreja Adventista do Sétimo Dia. Grandes reuniões campais, com 124 cultos, 16 assembleias gerais para expandir o movimento. Então, nada melhor para identificar o soar da trombeta, que era exatamente esse movimento milerita, como o pastor bem relatou. Pastor, festa da expiação. Levítico 23, 27 ao 29, diz que essa festa acontecia ao 10 desse mês, do mês 7º, ou seja, dia da expiação. Tereis santa convocação. E aí tem a lei, pastor, o que me chama a atenção é que cada festa tem uma lei, né? E a lei é que toda pessoa deveria afligir. Teria que trazer uma oferta queimada. Era também um sábado cerimonial, não deveria haver trabalho, porque esse dia era um dia que se afligiria a alma. E a questão era muito clara, né, pastor? Porque toda alma que nesse dia não afligir será eliminada do seu povo. Pastor, festa da expiação, também conhecida como festa do jejum. Ótimo. Então, quando ocorreu a festa das trombetas, que era o anúncio do dia do juízo de Deus, logo na sequência vinha a sexta festa. E esta era chamada de expiação. E acontecia exatamente no dia 10. E dia em que eram limpos, eles eram limpos dos pecados. Dia em que, por isso que era importante o jejum, a contrição de coração, porque tinha a ver com o sentido da contrição pelo pecado cometido, pelo mal cometido, e o sentimento de necessidade do perdão de Deus, que a gente chama isso de arrependimento, né? Então, nesse dia acontecia o quê? A limpeza dos pecados. Por isso que o santuário terrestre, ele era purificado, limpo das imundícies que eram acumuladas durante o ano todo. Então, veja, havia sacrifícios pela manhã e à tarde. E aquele sangue ficava aspergido ali o ano todo, o ano inteiro. Imagina, sangue acumulado, dia após dia, durante o ano todo. O santuário começava a ficar fedido, podre, não é? Possivelmente cheio de lesmas, de algum tipo de verme ali. Agora, por que isso? Mas por que não podia ser limpo todos os dias? Porque era limpo só uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês. Porque essa podridão, esse mau cheiro, representava justamente, de maneira justa, e, claro, de maneira justa no seu significado. Mas o pecado é muito mais grave do que a sujeira que permanecia ali no santuário, do que os insetos que se acumulavam ali, do que a sujeira, o fedor, a imundícia, a podridão. O pecado é muito mais sério do que isso, né? Então, toda essa sujeira, toda essa podridão, esse mau cheiro, era para representar o significado do pecado. Então, por isso a necessidade de contrição. Está vendo aquela imundície? Aquilo ali representa o que está no seu coração. Está vendo aquele mau cheiro que está lá dentro? Porque representa o mal que está no seu coração. Então, o que representava? Esses pecados, eles que foram transferidos para o santuário celestial, simbolicamente, que era uma pré-figuração do santuário celestial. Esses pecados que eram transferidos para o santuário, simbólica, eles foram, como é que eu posso dizer aqui? Me fugiu aqui o raciocínio. Eles eram limpos naquele dia, representando o dia da expiação em que Jesus faria no céu.
mostrando as suas mãos diante do Pai, as suas chagas, e passando nome por nome, dizendo ao Pai, Pai, por este eu morri. Então, por exemplo, hoje lá no Santuário Celestial, Jesus está lá. Suponha-se que o nome do Rômulo agora esteja passando diante dele. O Rômulo não tem mérito próprio. O Rômulo não tem qualquer crédito para ser absolvido nesse tribunal, nesse dia da expiação. Então, o que Jesus faz? Por causa da sinceridade do coração do Rômulo, e do meu também, claro, por causa da contrição do coração, do sentimento claro de indignidade, e pela busca do perdão e da graça de Deus, então Jesus, agora com essa sinceridade, ele mostra suas chagas para o Pai e diz, Pai, pelo Rômulo eu morri, por ele eu morri. Então é como se houvesse um carimbo ali, dizendo, Rômulo está absolvido de sua condenação no mérito de Jesus, no mérito de Cristo. Então, para nós, significa esse juízo que está sendo executado desde 1844, começou no dia 22 de outubro de 1844, ainda está em andamento, portanto, nós estamos em solene tempo de juízo. Perfeito, pastor. Que coisa interessante, né? Eu costumo dizer, pastor, que geralmente as pessoas falam muito, pregam muito sobre o que Jesus fez aqui na Terra, o seu sacrifício, os seus milagres. Eu já ouvi muitos sermões sobre a volta de Jesus, mas a gente vê poucos sermões, pastor, sobre aonde Jesus está atualmente. E é muito importante estudar que nós estamos no sentido escatológico do dia da expiação. Agora, para entender sobre o dia da expiação, é importante entender como eram os pecados perdoados no Antigo Testamento. Ou seja, os pecados eram transferidos para o cordeiro. Interessante, pastor, o pecador trazia um cordeiro, colocava a mão na cabecinha do cordeiro, havia uma transferência de culpa. Então, do pecador ia para o cordeiro, do cordeiro ia para o sangue, e do sangue ia para o santuário. Então, na realidade, o pecado dele era transferido para o santuário. Isso acontecia todos os dias. Simbolicamente, o pecado estava ali no santuário. E o sangue daquele animal era colocado nas pontas do altar, o sangue era aspergido sobre a cortina, e uma vez por ano fazia essa limpeza, que era considerado o dia da purificação. É isso? A Bíblia diz o seguinte, naquele dia fará expiação por vós, para purificar, e serei purificado de vossos pecados, para fazer expiação uma vez por ano. Então, havia uma data, não poderia entrar lá de qualquer jeito, e havia todo um ritualismo. Isso é muito bonito, pastor, porque as vestes do sumo sacerdote era uma veste diferenciada para os dias comuns, mas para aquele dia havia uma veste especial, que a Bíblia diz que é as vestes sagradas, ou as vestes de linho finíssima. E essas vestes ele só usava no dia da expiação. Primeira coisa, ele tomava um banho antes de usar essas vestes de linho finíssimo, que é as vestes brancas, representando humildade e o caráter, a pureza de caráter. Toda branca, toda de linho, né? Mitra de linho, cida de linho. Essas eram as vestes que ele usava no dia da expiação. Antes de colocar essa veste, o que é que ele fazia? Ele tomava um banho. Então, nós vamos ver aqui mais ou menos, dentro daquele tópico de Apocalipse, de Levítico 16, como era esse ritualismo. Depois a gente vai fazer uma aplicação aí para uma data especial que o nosso pastor já falou, 22 de outubro de 1844. Bom, primeiro ele tomava um banho, depois ele botava essa roupa de linho finíssimo, ele apresentava um novilho, esse novilho era pelos pecados dele e pelos pecados da sua casa. E ele também trazia 2 bodes, teriam que ser idênticos. Esses 2 bodes, ele ficava ali, próximo da porta do tabernáculo, e teria que ser tão idênticos, tão iguais, que dizem a tradição, ou dizem alguns comentaristas, que tinha que colocar uma fita vermelha, isso não é bíblico, né? Como também não é bíblico a questão de colocar uma corda na cintura do sumo sacerdote, né, pastor? Mas esses 2 bodes aqui teria que lançar sorte. O que fosse sorteado seria sacrificado, e o que não fosse sorteado teria que ser encaminhado para o deserto. Tenho certeza que o pastor vai falar sobre isso, mas eu vou continuar aqui minha linha de raciocínio. O novilho que foi apresentado pelo sumo sacerdote, pelos pecados dele, pela sua casa, era imolado. E ele entrava para dentro do Santo dos Santos, com o sangue desse novilho e com o incensário cheio de brasa tirada do altar. Ele levava 2 punhados
de incenso puríssimo, e diante dos santos, ele queimava aquele punhado para que aquela fumaça evitasse dele vir diretamente para o propiciatório. E ali ele aspergia 7 vezes o novilho, que foi sacrificado pelo seu pecado e o pecado da sua casa, 7 vezes no propiciatório. O que era propiciatório? Era a tampa que ficava em cima da arca. E ele retornava do lugar santo dos santos, pegava um dos bodes que era oferecido para o Senhor, sacrificava esse bode. Agora, um detalhe muito interessante, ele não colocava a mão na cabeça daquele bode. Isso é importante, porque esse bode aqui, o objetivo dele não era transferir o pecado, era tirar o pecado. Olha que coisa interessante, né, pastor? E do jeito que ele fez com o sangue do novilho, ele fazia com o sangue do bode. Aspergia 7 vezes na tampa do propiciatório. Lembrando que havia o incensário ali cobrindo diretamente para que ele não olhasse para a presença ali da representação de Deus. E ele colocava esse sangue no altar de incenso, colocava esse sangue em todos os objetos. A Bíblia diz que no versículo 20 de Levítico 16, tendo terminado a expiação pelo lugar santo, pelo tabernáculo inteiro e pelo altar, ele traria o bode vivo. Pastor, aí vem uma pergunta. Infelizmente, a igreja adventista é muito mal interpretada por achar que esse bode aqui, nós entendemos que esse bode aqui, pois era encaminhado vivo para o deserto e tinha terminado o serviço no lugar de purificação, nós acreditamos que representa Satanás. Então, nós somos muito mal criticados e muito mal interpretados por isso, pastor. Eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito disso. Tá, a respeito desse assunto, eu precisaria de 1 hora, 1 hora e meia para explicar. Então, eu vou dizer só algumas poucas palavras, né? Porque tem muita coisa interessante por trás disso que evidencia, deixa claro, do ponto de vista exegético, teológico, que a maneira como a igreja adventista interpreta está correta, tá? Tanto dentro de uma característica linguística, no próprio hebraico, dá para definir que, de fato, esse bode Azazel era para representar Satanás e não a Cristo, quanto na própria tradição. Há elementos da tradição judaica que nos ajudam também a ter essa compreensão. Mas veja, eu vou fazer só uma pergunta para causar reflexão. Se os 2 bodes tinham a mesma finalidade, representavam Satanás, todos os 2, eu pergunto, para que fazer sorteio? Verdade. Percebe? Para que fazer sorteio? Então, é completamente desnecessário fazer o sorteio. Então, isso já mostra que tem um problema aí, nessa interpretação que o mundo evangélico aprecia. Vamos lá. O bode que vai representar Cristo, ele é sacrificado, por isso ele representa Cristo. Ele não pode representar Satanás, porque não é o sangue dele que é derramado. Se o sangue do bode é amado através desse sacrifício, aí tudo bem. Mas o sangue do bode, quer dizer, o bode não é sacrificado. Ele é levado para morrer às mínguas no deserto. Lá no deserto. Enquanto o que representa Cristo, ele é sacrificado, porque ele vai representar, esse bode vai representar Jesus, e a finalidade dele é justamente a materialização espiritual da purificação, da limpeza do santuário. Por que limpeza do santuário? Lembra que foi explicado anteriormente que todos os dias, pela manhã e pela tarde, haviam sacrifícios, e o sangue desses sacrifícios eram aspergidos dentro do santuário santo, e consequentemente santíssimo. Agora não precisava fazer a purificação desse santuário. O que representava esse sangue? O Rômulo disse, a transferência do pecado do pecador, da culpa do pecador. A transferência. Então, esse sangue estava simbolicamente contaminado com o pecado do povo, que buscou perdão através desse ritual todos os dias. Agora, esse santuário precisava ser limpo. E uma das coisas que fazia parte desse ritual de limpeza geral do santuário era o sacrifício desse que representaria Cristo. Por isso ele era sacrificado, porque representava Jesus. Bom, essa purificação representa o quê? A purificação dos pecados no santuário celestial.
Por isso que esse dia da expiação, lá no santuário terrestre, ele é tipológico a um juízo muito maior. Paulo vai chamar esse do terreno como sombra de uma realidade muito maior do juízo investigativo que passou a ocorrer a partir de 1844 no santuário do céu. Então, essa purificação no terreno representava a purificação que aconteceria no celestial a partir de 1844. Que, gente, trocando em miúdos, um dia desses, ô Rômulo, a irmã adventista, inclusive, ela me ligou e falou assim, pastor, eu preciso da sua ajuda porque eu tenho um problema. O quê? Eu não creio na doutrina adventista do juízo investigativo. Na crença adventista do juízo investigativo. Eu disse, irmã, você crê? Ela disse, eu não creio. Irmã, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma visita para você e vou explicar. Eu não vou precisar falei para ela assim, eu não vou precisar de 10 minutos, mas eu quero fazer pessoalmente. Aí eu fui na casa dela, visitá-la, e lá ela disse, pastor, eu não acredito, não adianta você falar que eu creio, porque eu não creio. Eu falei assim, irmã, tenho certeza que você crê no juízo investigativo. Pastor, você quer me conhecer mais do que eu? Eu não creio, não é bíblico, não está na Bíblia. Eu disse, está e eu vou te explicar para você em menos de 10 minutos e você vai entender. Tá bom, então explica, vamos lá, vou te dar essa chance. Aí eu expliquei. Uma frase que resolveu o problema na cabeça dela, sabe qual foi? Foi essa. Eu disse assim, irmã, você crê que Jesus é seu advogado? Creio. Você crê que esse Jesus, que é o seu advogado, está no céu, intercedendo por você? Creio. Minha irmã, isso é juízo investigativo. É isso? É Cristo no santuário do céu, mostrando as suas feridas para o Pai, dizendo, por ela, por você, eu morri. Então, ela está absolvida no meu mérito. É isso, pastor? Minha irmã. É que, às vezes, também a gente usa uns termos, assim, mais tradicionalmente teológicos e algumas pessoas acabam tendo a dificuldade de compreensão. Então, esse bode que é sacrificado é Jesus no céu, purificando o santuário, ou seja, limpando do santuário celestial, dos registros de pecado no céu. É isso, simples. Bom, mas e o outro que é levado para o deserto? Lembra que a profecia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, fala que Satanás seria preso por 1000 anos? Esse bode que é levado para o deserto, e lá no deserto ele morre sozinho, às mínguas, é uma representação de Satanás passando um milênio desolado na terra, contemplando toda a ruína, todo o caos, toda a destruição que ele mesmo causou. Olha, solidão faz bem, não faz? Porque faz a gente pensar em muita coisa, né? Refletir na vida. Pois aí, Satanás, a terra vai estar desolada, esse é um outro assunto, né? Não dá para explicar agora, mas a terra estará desolada após a segunda vinda de Cristo, haverá 1000 anos em que os justos estarão no céu, e os ímpios mortos na terra, e Satanás e seus anjos desolados, sozinhos, solitários durante esses 1000 anos, refletindo sobre a causa de destruição e ruína que eles causaram. Por isso o bode Azazel é enviado para o deserto, porque lá no deserto ele vai morrer sozinho, solitário, e é uma representação de Satanás também na sua solidão durante os 1000 anos. Perfeito, pastor. Perfeito. É interessante que o bode ele só entra em cena quando é terminado a purificação, a expiação. Perfeito. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse bode não é sacrificado. E sem derramamento de sangue não há remissão. Isso. Hebreus 9, 22. Perfeito, pastor. É a figura idêntica representando quem? Satanás, que de acordo com Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 3, vai ficar preso nessa terra durante 1000 anos. Jeremias 4, 23. Meus amigos, tem muita coisa ainda para a gente conhecer. Rômulo, vamos avançar um pouco. Oi, pastor, fale, meu querido. Rapidinho, só uma coisa. Aí alguém pergunta, mas por que Satanás e Cristo aparecem na cena do juízo investigativo? Ora, simples. O causador e o restaurador. Perfeito. O causador, que ele é condenado por conta sentenciado e condenado por todo o caos que ele trouxe na vida humana e na terra, e também ali o restaurador, aquele que deu a sua vida, que foi sacrificado para trazer você de volta ao plano, ao projeto original de Deus, que Satanás tentou tirar.
Percebe? Perfeito. Só uma outra coisa também importante, por favor, rapidinho. Olha, nós temos ali no santuário a divisão pátio, santo e santíssimo. Pátio, santo e santíssimo, ok? Alguns gostam de fazer essa separação entre pátio, santo e santíssimo, fazendo uma alusão à ideia de justificação, santificação, glorificação. Aí, separando, quando eles provocam uma separação entre justificação e santificação e glorificação, alguns estão pretendendo com isso dar um certo embasamento na ideia de salvação pelas obras. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que é tudo pela graça, é tudo pela fé. Vou explicar por quê. Até no próprio santuário terrestre e celestial. Por exemplo, o cordeiro era sacrificado no pátio, mas o sangue dele era levado para o santo e o sangue era levado para o santíssimo. Ou seja, tanto no pátio, quanto no santo, quanto no santíssimo, era tudo pelo sangue. Hebreus 9, 22 diz, sem sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. E o sangue estava em cena nos 3 compartimentos. Ou seja, tudo era pelo sangue. Tudo era pela graça. Significa, então, que santificação e glorificação é fruto da justificação. É a justificação. Veja, não são coisas distintas. É a justificação que acontece no pátio, é a justificação que provoca santificação e glorificação. Então, mesmo no juízo investigativo, no próprio juízo investigativo, há novamente o derramamento do sangue pelo bode que é sorteado, que representava Cristo. Novamente o sangue em cena. Então, ou seja, para finalizar, a justificação promove santificação e glorificação. Justificação provoca santificação e glorificação. Mas santificação não produz justificação. Justificação produz santificação, mas santificação não produz justificação. Eu acho que isso é importante para ficar bem claro. Perfeito. É por isso que é importante entender a graça de Deus, né? Paulo diz aliás, o autor da carta aos Hebreus diz que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça, porque é através da graça que você tem a salvação. Muito bem, pastor. Que coisa linda, né? O pastor também falou aí, eu acredito que meus amigos do YouTube estão nos acompanhando, que esta festa simbolizava o julgamento, o juízo, né? O juízo final. E o juízo é algo muito relacionado à purificação do santuário. E um dos textos para a gente chegar à data de 1844, 22 de outubro, é Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Nós não vamos se deter muito na questão desse cálculo, nem dos detalhes, isso são assuntos para umas próximas aulas, que com certeza está nesse conteúdo, mas de acordo com essa festa, essa tipologia, nós entendemos que pelas profecias, de acordo com Daniel 9, 25, o início da contagem desse período, lembrando que são livros proféticos, tardes e manhãs é um dia, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 5, como se trata de um livro profético, então é um dia profético, e de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6, seria um dia representando um ano, então seria 2.300 anos, ou dias proféticos. Então, no final desse dia, começaria o juízo, que era exatamente a purificação do santuário. Quando começaria? A Bíblia dá a resposta. Quando Jerusalém fosse reconstruída. E, de acordo com Esdras 7:7, saiu o 3º decreto para a reconstrução. Houveram 3 decretos, e é o decreto de Xerxes. Foi no seu 7º ano. E o 7º ano de Xerxes, de acordo com os historiadores, era o ano 457 a.C. Então, esse é o início da contagem. Então, nós temos aí menos 2.300 dias proféticos, ou anos literais, vamos para o ano de 1844. O que nós temos que entender é exatamente isso. Oi, meu pastor. Tem igrejas por aí que usam outra data, e não a data de 457, né? Mas aí tem um detalhe. Isso, a gente fala que é 457 por 2 motivos. Primeiro, porque há evidência histórica, e segundo,
há evidência arqueológica. Perfeito. Tabletes cuneiformes que foram descobertos no Egito, na ilha de Elefantina, faz pouco tempo, ajudam a confirmar que a data, de fato, foi 457 depois de Cristo. Tá? E outra coisa que eu me esqueci de mencionar é que o juízo investigativo, ele é para absolver, não é para condenar. O da condenação é o executivo, que provavelmente vai ser mencionado depois, em algum momento. O de condenação é o executivo que acontece, que ocorre depois dos 1000 anos. O juízo investigativo é para absolver, não é para condenar. E quem é que é julgado nesse tribunal para ser absolvido? Por isso que Pedro fala que o julgamento começa pela casa de Deus. Somente aqueles que têm o nome no livro da vida, que têm o direito de serem julgados no sentido de serem absolvidos, porque Jesus está lá como advogado no céu, defendendo os que têm o nome no livro da vida. É muito importante Ou seja, pastor, o julgamento é ao nosso favor, não é? Exatamente. O julgamento é ao nosso favor. E a gente não tem que temer o juízo, porque o juízo é a nosso favor. Exato, porque assim, quem tem direito a receber um advogado para ser absolvido é somente aquele que tem o nome no livro da vida. Quem não tem o nome no livro da vida está condenado. Então, não tem direito a um juízo de absolvição. Percebe? Porque todos nós nascemos condenados, todos nós somos condenados. A gente deixa de ser condenado, de estar condenado, quando a gente aceita Cristo como Senhor. Quando Ele oferece os seus méritos, substituindo a nossa desventurança, nosso trapo de imundície, a nossa justiça, que é como trapo de imundície. Então, quando Jesus substitui a gente, pelo seu mérito, o nosso nome entra no livro da vida, e eu passo a ter direito a um tribunal para ser absolvido. Se eu não tenho nome, esquece, eu não tenho tribunal para julgar minha causa. Eu estou reservado para o dia do juízo. Conforme o próprio Judas fala, Pedro fala, Paulo fala, para o dia do juízo, que ocorrerá após os 1000 anos, que é o juízo de execução, tá bem? Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, aqui, como eu posso ter certeza que a profecia de 2.300 tardes manhãs está se referindo a um tempo do fim, a um tempo final, e não no passado? No verso 17 do mesmo capítulo, e no verso 19 do mesmo capítulo, capítulo 8, ali o anjo, ele apresenta para João, para Daniel, a profecia, e o próprio anjo, ele faz algumas interpretações. E uma das interpretações que ele já apresenta para Daniel é que essa profecia, ela acontecerá no tempo do fim. Está no verso 17 do mesmo capítulo e no verso 19. E no verso 19 ainda tem uma palavrinha hebraica ali, que eu não vou entrar nisso agora, porque isso aqui dá pano para manga, eu precisarei de meia hora para explicar. Tem uma palavrinha ali no verso 19, hebraica, que deixa claro que esse juízo, que é no final dos tempos, tem a ver com o juízo de algo que está no céu e não na terra. Então, é uma evidência para a pessoa ter segurança de que, de fato, essa profecia de 2.300 tardes manhãs, ela realmente se cumpre ali no tempo do fim, 1844. Perfeito, pastor. É interessante também entender que essa festa era a única festa, eu gosto de usar a palavra convocação, né, solenidade, que era das 7, a única que era um dia de jejum. Então, quando nós compreendemos o que seria afligir a alma, que era lei, que era uma condição, nós vamos entender que a graça de Deus é o momento de operar na nossa vida, pastor. E nesse dia, nesse momento, havia a lei a respeito dessa festa, que nesse dia ninguém deveria trabalhar, e quem não passar esse dia em arrependimento e tristeza pelo pecado. Ou seja, pastor, a tristeza verdadeira gera arrependimento. Né? Nós não devemos ter medo do juízo, porque nós temos um advogado, mas essa graça que opera em nós deve fazer uma mudança totalmente na nossa vida, não é isso, pastor? Por isso que eu mencionei que justificação produz santificação. Embora a santificação não produza em nada justificação,
Mas justificação produz, sim, no crente arrependido, mudança de vida, santificação. Perfeito, pastor. Que coisa linda. Deus seja louvado. Gente, parece que o que é bom dura pouco, né? A gente poderia ter mais tempo aqui. Mas chegamos na última festa. Pastor, essa última festa era a festa mais animada que tinha, era a festa mais desejada, porque ela acontecia ao 15 dias deste mês, ou seja, do 7º mês. E ela era uma convocação, uma celebração. E havia leis para se entristecer e havia leis para se alegrar. Essa festa dos tabernáculos era a representação aonde o povo de Israel habitava em tendas, em barracas ali no deserto. Era um momento de maior alegria para todos. Os ramos eram usados para fazer tendas nas quais eles moravam. Pastor, essa festa é algo tão interessante que ela lembrava o tempo de peregrinação, não é? Ela lembrava o tempo de restauração. Pastor? Oi, para comentar? Está me ouvindo? Sim, estou. Tranquilo? Pronto. Então, era um dia de alegria, um dia de festa. O dia de expiação, o povo deveria afligir a alma. A festa dos tabernáculos, eles deveriam se alegrar. Muitos virão, diz a palavra de Deus, em todos os lugares e sentarão à mesa no reino dos céus. Pastor, o que é que essa festa representa? Qual é a ideia que ela passa para a gente? O que ela quer dizer exatamente, meu pastor? Tá, então essa é a última festa, que é a festa dos tabernáculos. É a festa das tendas, ou colheita final. Nessa colheita final havia abundância de colheita de uvas e olivas. Olha que interessante. Isso, pastor, uvas, perfeito. Uvas. Isso mesmo. E para o suco de uva, ou vinho sem fermento, e representava o quê? O suco de uva representa o quê? O vinho sem fermento representa o quê? A graça de Cristo, a abundância da justificação. E a oliva, que representa o quê? Representa a abundância do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. E um detalhe interessante, que nessa festa, nesse período, por exemplo, que ocorre já ali no finalzinho, né, para a segunda vinda de Cristo, a abundância do dom do Espírito, a chuva serúdia. Essa festa ocorria dos dias 15 a 22 do mesmo mês, durante 7 dias. E sabe o que representava esses 7 dias de festa, e de alegria, de festa, de abundância, de colheita? Representava a colheita, claro, a colheita final, que seria a salvação do povo de Deus. E esses 7 dias, eles representam, embora esse assunto seja muito discutido, né, mas eu creio que representam os 7 dias que o povo de Deus levará para chegar até o céu. Em Apocalipse capítulo 8, verso 1, fala de quase meia hora de silêncio no céu. Quase meia hora, se você traduzir de forma simbólica, você chega a mais ou menos 7 dias. Silêncio no céu, porque o céu estará vazio, toda a corte celestial estará vindo à terra, ou vieram à terra para buscar o seu povo, o povo de Deus, mas para retornar seria uma jornada, seria um passeio turístico, talvez, de 7 dias para chegar até ao céu. Existe um estudo sobre isso em algumas literaturas adventistas, inclusive no próprio Consultoria Doutrinária, que explora nessa direção, que vai nessa direção. E representa também que eles estavam limpos dos pecados, né, do ano passado, da festividade anterior, e foram perdoados. Inclusive, no livro Grande Conflito, Ellen White, ela diz que é no tempo do refrigério que os pecados já são apagados, a partir do tempo do refrigério. Portanto, eles estavam felizes por isso, porque perceberam que estavam garantidos no mérito de Cristo. Então, eles comemoravam também as suas andanças pelo deserto rumo à pátria. Moravam durante esses dias em tendas, significando que moravam dessa maneira durante a sua ida para a Terra Prometida, para representar a temporariedade de sua residência. Inclusive, até Paulo vai lá em Hebreus descrever
Abraão como morando em tendas, porque ele aguardava uma casa, uma cidade edificada, onde Deus era o edificador. Então, a ideia de morar em tendas é aquela ideia de ser passageiro, de você ficar ali pouco tempo. Por exemplo, se você... Alguém aqui já deve ter acampado, não sei se alguém que está assistindo aí já acampou, já esteve num acampamento. Quando você pega uma barraca e vai para um acampamento, você vai para morar a vida toda? Não, você vai para passar 2, 3 ou 4 dias, não é assim? É uma hospedagem passageira. Então, a ideia das tendas também traz essa ideia espiritual de que nós estamos aqui de passagem, a nossa residência aqui é temporária, e que nós aguardamos uma cidade onde há construções, mas onde Deus é o verdadeiro construtor, edificador. Então, para nós significa que seremos arrebatados por Cristo no dia da sua segunda vinda, e que viajaremos aí para o céu um período de 7 dias, para a terra prometida, a Canaã celestial. Amém, que coisa linda. Pastor, é interessante que lá em Apocalipse fala de uma grande multidão, né? Uma multidão de pessoas de várias nações, províncias, línguas, e eles estavam de frente do trono do Cordeiro, vestido de branco e com folhas de palmeira nas mãos. Hoje os judeus, eles celebram estas festas, né, aonde eles utilizam folhas de palmeiras para cobrir o telhado, representando aí a festa. Pastor, eu queria que você fizesse uma oração pelos nossos alunos que estudam conosco aí a Bíblia e os nossos amigos adventistas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Mas antes eu queria fazer um apelo. Pastor, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, do 1 ao 14, que a nossa casa, o nosso corpo, ele geme e ele almeja por um tabernáculo, por um corpo glorificado. Então, essa festa do tabernáculo representa novos céus e nova terra, como o pastor bem falou, representa a volta de Jesus, levando os salvos para comemorar lá no céu. Mas para isso, pastor, nós temos que deixar a graça de Cristo atuar em nossa vida. E eu queria fazer um apelo a você, meu amigo, em nome de Jesus. Deus está clamando, Deus está desejoso de mudar o caráter, mas ele só pode fazer algo em mim se assim eu permitir. Nós temos um sumo sacerdote no céu, e quando ele terminar o seu ministério sumo sacerdotal, ele vai deixar suas vestes de linho finíssimos e vai vestir suas vestes douradas e voltará com poder e grande glória. O céu não será o céu se você não estiver. O que tinha de ser feito para a sua salvação, Cristo fez e está fazendo. Mas é necessário você aceitar a Cristo como o seu Salvador, o seu mediador e o seu Senhor. Se tiver alguém nos assistindo pelo YouTube que ainda não tomou a decisão ao batismo, hoje é o tempo. O autor da carta aos Hebreus disse: nós estamos numa ocasião oportuna. Hoje é o tempo de chegar com confiança ao trono da graça, porque hoje ainda existe graça. Não quer você receber do Senhor a graça transformadora, não quer você receber do Senhor a absolvição do juízo, não quer você hoje receber do Senhor a absolvição e a salvação pelo sangue do Cordeiro. Não temos que ter medo do juízo, porque nós temos um Cordeiro que nos representa. Se o Espírito de Deus tocou no seu coração, eu apelo a você, aceite a Cristo como Salvador. Pastor, nós estamos numa grande batalha, né? Tantas pessoas já pereceram, rostos conhecidos, quase 3 milhões de pessoas morreram, só aqui no nosso país, mais de 400 mil pessoas. Quantas pessoas ainda, pastor, estão sucumbindo? E o pior, sem conhecer a mensagem, sem abrir o coração para Jesus. Eu aprendi uma coisa nessa pandemia, pastor, como a vida é rápida, como as coisas passam rápida, e tudo pode acontecer e tudo pode mudar em fração do segundo. Meu amigo, hoje a palavra diz: se ouvires a sua voz, não endureça o coração. Nosso querido pastor vai orar, e eu quero que o Espírito de Deus trabalhe em tua vida, e agora você tome uma decisão em nascer da água e do Espírito. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, e o nosso querido pastor vai orar por nós. Querido Pai, obrigado por esse momento tão importante de estudo da Tua Palavra. Obrigado por nos ensinar sobre profecias,
sobre esse projeto maravilhoso de redenção. Obrigado por ser o nosso Senhor, o nosso Redentor. Obrigado, Pai querido, pela paciência que o Senhor tem com a gente, pela misericórdia, o perdão, a compaixão que o Senhor tem da gente. Nos ensina também a sermos assim, Senhor, perdoadores, misericordiosos, amáveis com as pessoas, como o Senhor tem sido com a gente. Derrama teu Espírito Santo, por favor, sobre nós. Sabemos que ele será derramado em abundância no final dos tempos, e nós queremos hoje estar nos preparando dia após dia para receber essa unção dobrada do Espírito. Conserva nosso nome no livro da vida, por favor, Pai querido. E se há alguém aqui que está nos assistindo e que precisa tomar uma decisão, que o Senhor possa tocar esse coração e mostrar para essa pessoa que vale a pena. Vale a pena arregaçar as mangas e entrar nessa guerra, porque a vitória já foi dada na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. Obrigado por tudo, Pai querido. Nos perdoe mais uma vez, suplicamos. E seja conosco, nós suplicamos em nome e no mérito do poderoso Jesus. Amém. 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 Querido Saulo, tem alguma pergunta aí no chat, queridos? Olá, tudo bem? Então, muito bom o estudo. Parabéns, Deus abençoe vocês dois. Hoje não teve muitas perguntas, mas o pessoal assim comentando, elogiando aí o bate-bola aí, a sinergia aí. O pessoal falando de descobertas, né, de aprendizados, né, a Ana, a Leda, a Catiana aqui, então o pessoal gostando, assim, viram coisas interessantes que não sabiam, novidades para eles, então foi uma grande bênção. O Marcos Paulo mandou um abraço para o pastor, que é aluno dele, ele falou, meu professor, estou fazendo o curso Capacitação Teológica com o pastor, mandou um abraço também para o pastor Gilberto. Pastor, obrigado pelo atender o convite, atender aí o nosso apelo, foi muito bom, sempre é um aprendizado muito grande. Eu falei no começo, eu sou assíduo do seu canal. Mais uma vez eu peço a você que está assistindo, siga lá o Fé ao Fideísmo e deixo a palavra aí para o senhor se despedir e comentar aí. Tá bem. Tá, um abraço aí para você também, Saulo, Rômulo, obrigado pelo convite, me desculpem eu não me preparei para esse momento, mas deu para ajudar, deu para contribuir. Com certeza. Eu estou aqui num contexto bem... preparado, né, Saulo? Tá sempre preparado. Eu estou num contexto aqui bem complicado, né? Mas, graças a Deus, obrigado pelas orações, aqueles que oraram pelo meu irmão. Eu retorno à Fortaleza, no mais tardar, até quarta-feira. Se eu conseguir passagem para amanhã, eu retorno amanhã. Senão, até quarta-feira eu estarei em Fortaleza novamente, né? E dizer aos amigos que nos... um abraço para o Marcos Paulo, né? Mandar um abraço para mim, tem que mandar um abraço para ele também. Um abraço para todos que estão ouvindo aí. Você que não é inscrito lá no meu canal, se quiser entrar lá no meu canal, se inscrever, como o Saulo já disse, é Fé ou Fideísmo. Ou se você quiser pesquisar lá no YouTube o meu nome também, Gilberto Tais, do jeito que está aí na tela, o Tais, T-H-E-I-S-S, você também consegue encontrar o meu canal. E se você quiser me seguir lá no Instagram também, no Instagram é Gilberto Tais, tá? No Instagram é Gilberto Tais. O Tais, T-H-E-I-S-S. Um prazer, viu, amigos? Um prazer, obrigado aí pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Quando precisar, estamos aqui, viu? Estaremos aqui. Nós que agradecemos, pastor. Melhoras para o seu irmão. E você do YouTube, uma ótima semana. Que Deus abençoe. Saulo, obrigado pela parceria. Um grande abraço e uma ótima semana.